estudantes aqui do curso de Direito nem tinham nascido quando a Constituição de 88 foi promulgada. Aqui eles aprendem sobre a lei que está acima de todas as outras normas jurídicas do país. Mas conhecer a Constituição é importante não só para quem estuda Direito, ela está presente no dia a dia de cada um de nós. Mesmo com críticas ao SUS, a universalização da saúde é exemplo prático da série de direitos sociais estabelecidos pela Constituição de 1988 e nunca antes previstos de forma tão ampla no Brasil. Aqui nesse posto e em qualquer unidade do SUS, o Sistema Único de Saúde, todo cidadão tem direito a receber atendimento gratuito. Mas o que muitos usuários que utilizam serviços como cirurgias, consultas, exames não sabem é que isso só foi possível após a Constituição de 1988, que universalizou o acesso aos serviços de saúde. Antes disso, apenas segurados da Previdência e seus familiares tinham acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo Estado. As opções para quem não era segurado da Previdência nem tinha plano de saúde eram pagar por um serviço particular ou buscar atendimento nas entidades filantrópicas. Deu uma mudança completa, porque antes quem não tinha acesso nenhum começa a ter algum acesso e isso diminui riscos à saúde, riscos de epidemias e até mesmo na economia isso pode afetar, já que uma pessoa que fica menos doente começa a ser mais produtiva também para a economia. Então isso acaba gerando uma modificação geral da sociedade. Só sei que já tem 15 anos que eu uso o SUS e depois que inaugurou aqui o posto, maravilhoso. A série de direitos sociais levou a chamada Carta Magna a ser conhecida como Constituição Cidadã. O texto de 88, se a gente pegar nossa trajetória histórica, né, é um dos textos mais avançados que nós temos no mundo hoje em termos de garantir direitos. E o processo constituinte de 88, que envolveu toda a sociedade, né, não só votando nos candidatos lá para a Constituinte, mas participou das emendas populares. Então, graças a essas emendas, esses direitos, o povo brasileiro passou, então, a compreender que teriam direito a reivindicar os direitos que aqui, né, estão proclamados. Artigo 6º. São direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Mas para a gente entender melhor por que a atual Constituição do Brasil estabelece tantos direitos e garantias, é preciso voltar um pouquinho no tempo. O contexto era o contexto da famosa década perdida, a década de 80, né? Que foi a década em que houve a transição do regime ditatorial para o regime democrático. Depois de 20 anos de regime ditatorial, ficou totalmente evidente, e havia um consenso com relação a isso, que o país precisava de uma nova Constituição. Uma vez que a Constituição anterior era, na verdade, uma coxa de retalhos, que era formada por aqueles documentos emitidos pelos militares, aquelas leis ad hoc, aquelas emendas, aqueles pacotes, né, que remendaram a Constituição de 1946 e que era a Constituição vigente até o fim da ditadura. A Constituição de 1988 é símbolo da redemocratização do Brasil, que ficou 21 anos sob regime militar. O longo período da ditadura ajuda a explicar a intensa participação da sociedade no processo de elaboração do texto que viria a ser a nova Constituição do país. Foi, primeiro de tudo, um momento de grandes expectativas, de grandes sonhos, tá certo? De grandes sonhos, de grandes dúvidas que a gente tinha pela frente, tá certo? Mas
aconteceram duas coisas muito importantes. A sociedade ela começou a se mobilizar. E eu sou testemunha de que o povo não quis ser apenas ouvinte. O povo verdadeiramente ele participou muito do processo de influenciação e depois da própria elaboração da Constituição Federal, vindo de tudo quanto é parte do país. Tive um empenho muito grande em participar, né? Animando principalmente que houvesse esse debate das matérias, né? A Constituição não podia ser feita apenas pelos deputados e senadores lá em Brasília, não. Era preciso que o povo participasse, né? E na medida que ela ia tomando conhecimento, através dos constituintes em diferentes regiões, de que ali se tratava da elaboração da lei, que a partir dali a legislação que viria a nortear a vida do país, via estabelecer os direitos de todos. Muita gente começou a tomar parte. A Comissão de Justiça e Paz teve muita participação nos debates, né? E eu, como membro da Comissão de Justiça e Paz, também participei amplamente dos debates, né? Participei de reuniões com o povo, né? Nos bairros, nas associações, nos sindicatos, né? Fui presença muito grande no debate, né? No Espírito Santo, né? E através de artigos, através da imprensa e através de correspondência também tive uma participação em nível nacional, né? E ali você tinha as claques organizadas, tanto de colegas constituintes, como no plenário, lá em cima, onde ficava o público. As pessoas nas galerias ficavam organizadas lá em cima para aplaudir, para jogar dinheiro, para fazer o que queria. Aquele momento foi um momento muito rico, muito interessante, muito extraordinário. Então essa Constituição aqui, ela nasceu de um grande tumulto, de um grande barulho, de uma grande confusão. Foi um negócio muito rico, está muito preso aqui na minha memória. De vez em quando eu me lembro com saudade de muita coisa que a gente passou por ali. Lutamos muito para que houvesse essa participação popular, não é? Para que o povo acompanhasse o que estava sendo feito, aprovasse o que achava que merecia aprovação, rejeitasse o que achava que merecia ser rejeitado, enfim, participar. A 7ª Constituição do país levou quase 2 anos para ficar pronta. Após intensos debates no Congresso e contribuições da sociedade, o texto foi promulgado em 5 de outubro de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O texto constitucional tem 250 artigos que tratam da ordem econômica, social e dos deveres e direitos dos cidadãos. Mais de 100 deles ainda precisam ser regulamentados. O texto trouxe uma das conquistas mais importantes após o longo período da ditadura: a livre manifestação de pensamento. Também buscou coibir abusos de poder do Estado e estabelecer a democracia por meio do voto direto, garantindo aos cidadãos o direito de escolher seus representantes. Criou ainda instrumentos como o plebiscito e o referendo para a participação direta dos cidadãos em decisões importantes para o país. E toda a Constituição ela é não só um ato de fundação de um novo projeto, de um novo propósito de uma sociedade, e no caso do Brasil, de constituição de um Estado democrático de direito, mas ela traz também uma promessa. Várias promessas são depositadas neste ato de fundação. E naquele momento de festividade cívica, houve realmente, com o reconhecimento de direitos que são fundamentais para a criação e o desenvolvimento de qualquer projeto de constituição de um Estado democrático de direito, direitos que antes sequer eram reconhecidos no Brasil. E é sempre bom lembrar que passávamos de um regime autoritário para um regime democrático.
Também se destacam como conquistas estabelecidas pelo texto o fortalecimento do Ministério Público, que passou a ser um órgão independente, a criação de um marco na legislação ambiental, com um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente, redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas, aumento da licença maternidade de 90 para 120 dias e da licença paternidade de 1 para 5 dias. A Carta também definiu o direito do consumidor como direito fundamental e traçou as bases para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, criado 3 anos após a Constituição de 88. O salário mínimo para trabalhadores urbanos e rurais é outro exemplo de conquista definida pela Constituição. O texto diz que o salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, transporte e previdência social. Mas na prática, isso é quase impossível. O que a senhora acha que dá para pagar por mês com R$ 954? Difícil responder, hein? Tô pensando aqui, mas acho quase impossível. Carne com certeza não vai dar para comer, escola não tem como pagar, remédio nem pensar. Dependendo do que, né? Uma água, uma luz, mais nada. Não dá para comprar um remédio para quem toma. Esse salário mínimo eu acho muita pouca coisa que dá para ser feito. Tipo, tem alimentos para botar em casa e poderia ser um salário maior, né? Para a população poder usufruir mais, que tem muito trabalho e pouco salário. Fica um sentimento ruim, né? Porque o salário já é pouco, o desemprego já está bastante grande. Então o que acontece? A gente que somos trabalhadores sofremos por causa disso. O salário mínimo hoje é uma vergonha. Eu não dá nem de falar salário mínimo. Pontos como esse, tão distantes da realidade dos cidadãos, costumam ser alvos de críticas. Passados 30 anos, é necessário avaliar que ainda é promessa e quais resultados a Constituição de 88 trouxe. É isso que você vê no próximo bloco. O Brasil de 2018 é bem diferente do Brasil de 1988 em vários aspectos. Em 30 anos, a população saltou de cerca de 146 para 207 milhões de habitantes, segundo o IBGE. O Índice de Desenvolvimento Humano cresceu cerca de 24% desde a década de 1990. A taxa de analfabetismo, que em 1988 era de cerca de 17%, 3 décadas depois, caiu para pouco mais de 7%. Já a expectativa de vida dos brasileiros aumentou 10 anos durante o período, segundo o Banco Mundial. Os dados sugerem reflexos de avanços sociais promovidos a partir da Constituição. A rede de proteção social do país é uma das mais amplas do mundo. Mas a possibilidade de oferta desses direitos no Brasil acaba representando uma conta alta, paga por todos os brasileiros. Um dos reflexos disso está na elevada carga tributária. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, corresponde a cerca de 33% do Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas pelo país. O problema é que, mesmo pagando caro, muita gente diz não perceber o retorno dos serviços na prática. Me sinto assaltada. Até porque eu, além de não ter a educação pública, não ter a saúde pública, ainda tenho que pagar o plano de saúde, eu tenho que pagar a escola particular. Então eu sou roubada 2 vezes. Porque a saúde está muito precária, os atendimentos médicos não tem tanto auxílio assim, para equipamento, às vezes capacitação também. Educação também acaba deixando meio de lado. Segurança, então, nem se fala. Poderia ter um investimento bem melhor nisso, cortando algumas coisas desnecessárias hoje em dia. O erro maior começou aqui, na promessa não cumprida no preâmbulo. O preâmbulo é a proposta.
O preâmbulo é o compromisso, tá certo? O preâmbulo é o noivado. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, aquela expectativa de direito que nós criamos no preâmbulo da Constituição Federal, aquilo foi se perdendo pelo caminho. Essa é a sensação da maior parte da população. No Brasil, quem ganha menos acaba sendo mais penalizado por conta do modelo tributário desenhado pela Constituição. Os impostos estão concentrados sobre consumo e produção. No fim das contas, os pobres acabam pagando mais que os ricos. E aí, a desigualdade, um problema que acompanha a história do Brasil, segue sendo um desafio à Constituição. Era um desafio enorme e continua sendo até hoje, porque estruturalmente a sociedade brasileira ela tem problemas que são muito antigos, desde a sua origem, eu diria. Então o Brasil ele tem uma desigualdade socioeconômica enorme, e isso, a própria relação do público com o privado, o público muitas vezes é apropriado pelo privado, então existem os donos do poder, para lembrar Raimundo Faoro, e isso demonstra o tamanho do desafio de se efetivar os direitos reconhecidos pela Constituição. E eu diria que o reconhecimento desses direitos é uma forma de criar condições de se combater essa estrutura da sociedade brasileira, que é desigual, que é injusta, que é preconceituosa. Então, o que a Constituição cria é um ambiente democrático para se enfrentar esses problemas. Agora, enfrentar esses problemas não é fácil. Reduzir pobreza, reduzir desigualdade, acabar com preconceito, garantir o desenvolvimento nacional, criar uma sociedade livre, justa e solidária, esses desafios são colocados pela Constituição de 88 e que foram prometidos lá em 88. É muito difícil da gente conseguir caminhar sem enfrentar esse problema estrutural da sociedade brasileira. A Constituição não se colocou como problema fazermos um ajuste de contas com o nosso passado. Por outro lado, a estabilidade econômica nessas 3 décadas é um dos principais trunfos da Constituição. O fantasma da hiperinflação deixou de assustar os brasileiros, em boa parte por conta da criação de dispositivos da lei maior do país, como o que impossibilita ao Banco Central de conceder empréstimo direta ou indiretamente ao Tesouro Nacional. E o que impede o governo de se endividar com as chamadas despesas correntes, que envolvem pagamento do funcionalismo, aposentadorias e todos os gastos para a manutenção administrativa do Estado. Mas o custo da máquina pública para a oferta dos direitos constitucionais é um grande desafio. A Constituição de 88 é a mais duradoura das 7 que já vigoraram no país. Apesar de sua estabilidade e de demandar um processo complexo para sua alteração, o texto já recebeu 99 emendas. Existem ainda quase 150 propostas de alteração tramitando no Senado e outras 57 na Câmara Federal. Entre as mudanças estão a que definiu o teto dos gastos públicos pelo período de 20 anos. A chamada PEC das domésticas, que assegurou aos domésticos os mesmos direitos trabalhistas dos demais trabalhadores. E a reforma administrativa, que teve o objetivo de moralizar a administração pública, tornando-a mais eficiente e menos cara. Ela prestou muita atenção para isso de querer solucionar de forma imediata os problemas da população, sem prestar atenção devida a esses problemas fundamentais, que era, por exemplo, a questão da organização do Estado. Outras propostas ainda aguardam definição dos parlamentares, como a reforma política, tributária e a da Previdência. O problema não é da Constituição, é de falta de vontade política. Não só na questão da ordem tributária, que realmente é perversa.
né? A gente precisa refazer um pacto federativo. Ou seja, hoje, o que é o município? O que é o Estado? Está tudo nas mãos da União, né? O município é como se fosse um super-homem com a criptonita no bolso, não consegue voar, né? Então é preciso refazer o pacto federativo. E não apenas a reforma tributária, e a Constituição permite a reforma. Nós temos aqui a possibilidade de emendas constitucionais. Então não precisa acabar com a Constituição, satanizar a Constituição para falar que existe um problema tributário. Basta a gestão política e fazer a reforma pontual dentro daquilo que é possível. Não só a tributária, mas principalmente a reforma política. A elaboração da Constituição atual foi o reflexo da luta da sociedade pela redemocratização do país e pela garantia de igualdade entre os brasileiros, que saíam de um Estado totalitário. Mas no momento atual, tão diferente do de 30 anos atrás, será que a ainda jovem democracia brasileira corre risco? Eu acho que houve avanços nesses 30 anos. É triste ver que nos dias de hoje as pessoas não dão a importância de se viver num ambiente de regime democrático, e alguns clamam pela volta de um regime autoritário, como se a origem dos problemas que nós temos hoje estivesse no fato de direitos terem sido reconhecidos pela Constituição, quando na verdade a origem desses problemas está muito longe disso e é muito antes disso. Com certeza os ganhos foram muito grandes e por já ter 30 anos, uma grande parcela da população que é mais jovem do que a Constituição ou que ainda era muito novo quando veio a Constituição, não consegue ter muita noção das mudanças. Mas, sem dúvida nenhuma, quem tem mais idade, quem pegou essa mudança, consegue perceber com certeza que teve grandes melhorias. Há muitas propostas nessa direção, né? De que nós precisamos de uma nova Constituição, mas eu digo, se formos fazer uma nova Constituição e não discutirmos para valer o que deixamos de fazer ou o que fizemos de errado na Constituição de 88, é preferir ficar com esta. Então nós temos que dar efetividade à Constituição, esse aqui é o termo. A Constituição é boa, muito bem elaborada, muito bem feita. Nem tudo que está previsto na Constituição está sendo realmente cumprido, né? Mas a história não acabou ainda não, né? A história está em andamento, né? O mundo não chegou ao fim, né? Então cabe continuar a luta, né? A luta não acabou, não. A luta não terminou, não é? Sem perder a esperança, com certeza. Eu acho que quem muda o mundo é o povo, não são os governantes. Hitler caiu, Mussolini caiu, né? E por aí eles vão, mas uma hora o povo dita. Às vezes demora um pouco, mas o povo é quem determina no final das contas. Se você ler a história, no final você vai ver que a gente no final... Às vezes é preciso passar viver alguns retrocessos, passar algumas revoluções, mas é sempre a gente no final que dita a história para frente.